Eu quero dar continuidade a uma leitura na primeira carta aos Coríntios que eu comecei a fazer a respeito da sabedoria de Deus. Mas antes de iniciar aqui, eu quero falar algo assim que Deus colocou no meu coração esses dias e que eu tenho observado quando aí eu fico ouvindo pregações, quando eu fico ouvindo estudos e observado o que tem acontecido pelo mundo, nas igrejas em geral. Eu estou falando no geral. Eu não estou aqui especificando uma ou outra. O que eu tenho visto acontecendo? Muitas repetições, muitas palavras vazias, muitas coisas sem nexo, muitas coisas sem a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela é diferente. E ouvindo entre alguns pregadores e outros, né, não menosprezando ninguém, eu estou só explicando as observações que eu tenho feito, porque eu tenho feito análises. Eu me autoanaliso e analiso pregações, analiso pessoas. Já deve ter, aí desde o ano de 2016 que eu faço análises de pregações, de líderes, de pastores, de obreiros, de muitas coisas. Porque quando eu fui estudar teologia, eu comecei a fazer essas observações. E aí, ao longo dessa caminhada, eu tenho observado algumas coisas muito importantes para a igreja do Senhor. Visto que pregações vazias, as pessoas vão para um templo, escutam e voltam para casa vazias. Pregações com a sabedoria de Deus, as pessoas vão para o templo, se entregam ao mover do Espírito, voltam para casa cheias do Espírito Santo de Deus, e aí a obra do Senhor naquela pessoa, através do Espírito Santo, ela tem uma continuidade. A pessoa continua a ser trabalhada. A pessoa continua a ter sede de Jesus Cristo. Continua a ter sede da palavra de Deus. Por exemplo, eu fiquei aí uns dias um pouco adoentada e tal. E o que ocorreu? Eu senti uma necessidade tão grande, mas tão grande, de ir para o culto. Mas eu estava cansada, fragilizada e não pude ir nesses dias. Mas senti uma sede. É uma sede que o espírito da gente, a alma da gente, sente sede de ouvir determinadas pregações, de ir à igreja, de determinadas pessoas, de determinadas palavras. Por quê? Porque quando há sabedoria de Deus nas palavras pregadas, na instrução da Bíblia através dessas pessoas, o Espírito de Deus nos causa essa sede da palavra. Me veio aqui agora em mente aquela pregação em João 4, onde fala sobre a mulher samaritana, que estava lá no poço para pegar água ao meio-dia. Quando Jesus chegou e ela estava ali pegando água, Jesus pediu água para ela. E aí, olha que coisa maravilhosa. Me veio essa pregação aqui agora, porque eu pensei na sede da mulher samaritana. E quando ela descobriu quem era que estava pedindo água para ela, olha que coisa magnífica. Ela acabou se tornando também, como um endemoniado de Gadara, uma missionária. Porque ela saiu dali e foi pregar quem era Jesus. Então o Espírito Santo de Deus moveu aquela vida, moveu aquele ser, deixando ela com sede e fazendo ela transbordar do Espírito a ponto de se tornar uma pregadora, de espalhar a palavra de Deus por onde quer que ela passasse, e saiu a falar sobre Jesus. Então o que nós temos que entender hoje é isso, sabe? Pregações vazias, sem nexo, não leva a nada, não move ninguém. E aí eu comecei, sábado eu ouvi uma pregação, eu ouvi 3 pregações sábado que eu fiquei assim, sem piscar para não perder nada. E a pessoa que estava comigo também foi cheia do Espírito de Deus para casa. Por quê? Por que ela foi? Porque tinha contexto bíblico, tinha Espírito Santo, tinha sabedoria de Deus, tinha estudo, tudo junto. Tem gente agora que já sobe assim para pregar, não precisa de nada, tá tudo dentro da mente. Por quê? Porque estuda, porque lê, porque se enche do Espírito Santo. Então, quando você se enche do Espírito de Deus,
O que acontece? O que você lê é guardado dentro de você. O que você lê é absorvido. O que você aprende entranha dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu ser. E aí você se torna, né? Você se torna, eu não tenho nenhuma palavra para descrever, uma pessoa capaz de espalhar, de disseminar aquilo no meio das outras pessoas e transforma vidas. Aí você vê onde entra a sabedoria de Deus num pregador que tem o Espírito Santo. É diferente. Não sei se você está me entendendo o que eu estou falando aqui. Porque a sabedoria do mundo, quando a pessoa sobe num púlpito para ser um palestrante, é diferente de quando você sobe num púlpito para ser um pregador. Eu estou com os pregadores. Por quê? Porque um pregador precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Um pregador tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Um pregador tem que ser movido pelo louvor, movido pelo Espírito Santo. Precisa ser cheio, preenchido. Cada lacuna de um pregador tem que estar entranhada dentro dela, tem que ser preenchido ali com a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai movendo essa pessoa, se move nessa pessoa para que ela mova outras pessoas. Então, as análises que eu tenho feito sobre isso ao longo dessa caminhada, eu tenho conseguido olhar, bater o olho, ouvir e ver, porque eu também sou movida pelo Espírito Santo quando uma pessoa cheia do Espírito Santo está pregando em cima de um púlpito. Sem muitas repetições, porque vãs repetições cansam as pessoas. Então as pessoas precisam primeiro se encherem do Espírito Santo de Deus, para que não se torne repetitiva. Eu fiquei assim, eu ouvi assim essa semana algumas pregações importantes, novidades de revelações da palavra de Deus. Eu ouvi 3 pregações onde Deus revelou nas leituras que a gente faz do dia a dia, da vida cotidiana, coisas novas. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos buscar e ensinar, novidade de vida. E aí, eu ouvi uma pregadora que eu amo muito, sábado, e ela trouxe novidade. Ela trouxe coisa nova. Eu já ouvi essa pregação sobre o endemoniado de Gadara milhares de vezes. Eu já preguei sobre o endemoniado de Gadara. Mas ela trouxe essa pregação sábado com novidade de vida. Novidade do Espírito Santo. Revelada através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Então, as pessoas podem confundir as coisas achando que você tem uma certa preferência por determinadas pessoas. Claro que existe isso sim, mas quando o Espírito Santo de Deus é evidente na pessoa, ela traz novidade de vida. E novidade de vida transforma a vida. Então, como fazer isso? Como transformar vidas? Buscando ser cheio do Espírito Santo. Para que quando você lê aqui uma palavra como essa que eu vou ler aqui agora, você venha a trazer novidade de vida através da palavra no Espírito Santo. Eu entrei aqui para fazer essa leitura, mas fui lá no momento da pregação dentro do templo, quando a pastora Daniela Linhares pregava, falando sobre o gadareno, que estava acorrentado lá naquela ilha onde Jesus foi lá para libertá-lo. Ela trouxe novidade naquela pregação. Por que ela trouxe novidade? Porque o Espírito Santo revela as coisas do alto de acordo com o teor do seu conhecimento da palavra, buscando dentro do Espírito de Deus aquilo que lhe é revelado. Compreende o que eu estou falando? Veja bem esse versículo que eu vou trazer aqui agora, justificando o que eu estou falando, em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler aqui o versículo que eu escolhi para trazer essa justificação, porque tudo que a gente
fala, a gente tem que mostrar dentro da palavra. E eu vou dizer para você que está dentro da palavra que eu estou falando, as análises, observações que eu tenho feito. Observações teológicas, cristológicas. Análises concretas de como deve ser uma pregação. Porque o mundo está cheio aí pela internet. Quando eu entro na internet e vejo algo vazio, eu pulo fora. Eu saio, eu não ouço mais. Você tem que escolher coisa boa para você ouvir. E aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: mas Deus nos revelou, ouça bem que eu estou justificando o que eu falei aqui sobre a pregação da pastora. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Por qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Olha só. Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ouça bem, essa aqui é a justificativa para as palavras que eu trouxe da Rosana anteriormente. Eu trouxe palavras aqui da Rosana. Agora eu estou justificando com a palavra de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Por quê? Porque se você estiver em Cristo, Cristo revela aos outros que precisam se converter o seu segredo. O segredo das suas palavras, através da pregação. Ele usa o pregador. Sábado, num culto à tarde de jovens, eu ouvi 3 pregações que houve revelação de Deus. Porque certamente essas pessoas buscam ser cheias do Espírito Santo de Deus e não sobem num púlpito para pregar palavras vazias. Palavras vazias. Porque eu li a respeito de palestra e de pregação. Pregar é uma coisa, palestrar é outra coisa. Não podemos confundir as coisas. Porque o que o povo está precisando, o que as igrejas estão precisando, o que os filhos de Deus estão precisando, os que estão sofrendo e perecendo, estão precisando de pregadores de verdade. Gente que prega a palavra de Deus e não de palestrante. Palestra não converte pessoas. Palestra é palestra. Palestra é um conhecimento que nós precisamos agregar para instruir de outras maneiras. Mas pregação é Espírito de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. A palavra de Deus fala. Pode ler toda a primeira carta aos Coríntios aqui. Começando pelo capítulo 1, capítulo 2 e vai indo. Você vai ver o que o pregador precisa. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa pregar. Eu não estou puxando o saco de ninguém. Porque eu não estou falando aqui só da minha pastora, que chama Daniela Linhares, não. E o pastor Jorge também, que é um mega pregador, é um homem cheio de Deus. Não é só por isso. Não estou puxando o saco nem do pastor Jorge, nem da pastora Daniela. Eu estou falando aqui sobre pregadores que pregam a verdade. Que fala a verdade, doa a quem doer. Porque se você for ficar cheio de mimimi para agradar homem, você vai desagradar o Senhor. E a palavra de Deus nos instrui a esse respeito. Tem muitos pregadores bons. Tem meninos, gente. Eu vi um jovem pregando sábado que eu fiquei assustada. Eu sou de 1973. Esse jovem é de 1992. Ele deu um show. Um show. Por quê? O Espírito de Deus é quem enche a pessoa. Não é você ser 30 anos de igreja. Já cansei de ouvir, uma pessoa virou para mim um dia e falou assim, tô cansada de saber que eu tenho tantos anos de igreja. Tipo assim, falou comigo. E já falou comigo também o seguinte, olha só. Né, aquele versículo bíblico famoso lá, que primeiro é o leite, depois vem as coisas mais sólidas. Já falou isso comigo. Então,
Eu estou citando esse exemplo aqui do menino que nasceu em 1992 e eu que sou de 1973, eu tenho 49 anos. Então o que eu estou dizendo a esse respeito? É que Deus não quer saber quantos anos de igreja você tem. Deus não quer saber se você tem 30, 40, 50 anos de igreja. Deus quer saber se você é cheio do Espírito Santo. A minha pastora é mais nova do que eu. Então, é o Espírito de Deus que move pessoas. Não é palestra, não é coach. Você pode ser coach? Pode, claro. Você pode ser uma palestrante? Claro. Mas na hora que você subir no púlpito para pregar, quem tem que falar é Deus. Quem tem que encher pessoas é Deus. Não é conhecimento humano. Eu vou continuar essa semana falando a esse respeito. Porque Deus está me incomodando para falar sobre isso. Eu nasci para isso, eu tenho que falar a verdade. Quer goste ou não, eu não posso agradar homens, eu tenho que agradar ao Senhor. Essa é a verdade. É pesado? É, mas a gente tem que pregar a verdade. As pessoas passam a te excluir porque você fala a verdade, que elas preferem ouvir mentira. E nós não estamos mais em momentos, em tempos de ouvir mentiras para amaciar o ego. Porque a verdade dói, mas a verdade cura, a verdade liberta. E Jesus Cristo é a verdade. Ele não omitia de ninguém as coisas. Jesus Cristo pregava a verdade, ele era a própria verdade. Por isso, ele foi crucificado, cuspido, pisado, furado com uma lança. Porque ele falava a verdade. Então, se você está disposto a seguir Jesus Cristo e a viver o Evangelho, aceite a verdade. Não aceite mentira para maciar seu ego. Profetada de mentira na sua vida. Porque quando você navega dentro da palavra de Deus e enche-se do Espírito Santo de Deus, ele te revela quem está falando a mentira ou a verdade. E eu não aceito mais em verdade. Então eu vou pregar a verdade, que é Jesus Cristo. Eu deixo aqui hoje essa palavra dura, mas verdadeira. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu li aqui o versículo 10 para confirmar o que Deus falou no meu coração através do meu ser. Grande abraço.